Sabe aquele eritrograma que chega na nossa mão? E se os números ali estiverem contando só uma parte da história? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Vamos mergulhar fundo no eritrograma, essa peça-chave do hemograma, e descobrir como extrair cada gota de informação que ele pode nos dar. Pois é, a gente olha para aquela folha cheia de números e a grande pergunta é sempre essa, né? O que essa contagem de hemácias, o que esse hematócrito realmente significa para o nosso paciente? É muito mais do que só dizer tem anemia ou não tem. É sobre entender a história que as células estão tentando nos contar. Para desvendar esse mistério, montamos um plano de investigação. Primeiro, vamos ver por que o eritrograma é bem mais que números. Depois, vamos investigar os casos de policitemia e de anemia. Achar a chave para classificar tudo direitinho, procurar as pistas mais importantes no esfregaço e, no fim, dar o nosso veredito. Ok, então vamos começar. O primeiro passo, e talvez o mais importante de todos, é entender que a análise do eritrograma tem duas partes. Ignorar uma delas é a receita certa para um diagnóstico que fica pela metade. De um lado, a gente tem a análise quantitativa. Sabe, são os números que a máquina solta, contagem de hemácias, hematócrito, essas coisas. Do outro lado, e aqui que a mágica acontece, temos a análise qualitativa. É a nossa avaliação morfológica, ou seja, botar o olho no microscópio. E olha, muitas falhas de interpretação vêm exatamente daí, de confiar só nos números e não valorizar o esfregaço sanguíneo como ele merece. Vamos ao nosso primeiro caso do dia, a policitemia, também chamada de eritrocitose. É quando a gente vê aqueles índices de hemácias e hematócrito lá em cima. Mas o que será que está por trás desse excesso todo? Bom, existem dois tipos principais e diferenciar um do outro é fundamental. A policitemia relativa, que é a mais comum, na verdade é uma falsa policitemia. Quase sempre a culpada é desidratação. O que acontece é que o volume de plasma diminui e, com isso, as hemácias ficam mais concentradas. A dica de ouro aqui é olhar a proteína plasmática, que também vai estar elevada. Já na policitemia absoluta, o problema é real. Existe um aumento de verdade na produção de eritrócitos. Aí, as proteínas costumam estar normais, o que já ajuda a gente a separar as coisas. Agora, vamos para o mistério que aparece toda hora na clínica: a anemia. Achar valores baixos de hemácias, de hematócrito, isso é a parte fácil. Mas a verdade é que isso é só a pontinha do iceberg. E o ponto crucial é exatamente este. Identificar a anemia é só o começo da conversa. O verdadeiro trabalho de detetive, aquele que vai levar a um diagnóstico preciso e a um tratamento que funciona, está em classificar essa anemia. É essa classificação que vai nos mostrar o caminho até a causa do problema. Certo, então como a gente começa a classificar? A primeira e mais importante divisão, a verdadeira chave do caso, é saber se a anemia é regenerativa ou não regenerativa. É essa resposta que vai guiar todo o resto do nosso raciocínio. Quando a gente fala de uma anemia regenerativa, estamos dizendo que a medula óssea está viva, funcionando e respondendo. Ela está trabalhando a todo vapor, produzindo e liberando hemácias jovens, os reticulócitos, para tentar compensar uma perda, seja por hemorragia ou por destruição de células, a hemólise. E como a gente acha as provas de que há regeneração? Nos índices. Vamos procurar um VCM aumentado, que indica células maiores, e um RDW alto, que mostra que tem muita variação no tamanho delas. Já no esfregaço, a presença de policromasia, aquelas hemácias mais azuladas, mais jovens, a anisocitose e os corpúsculos de Hall-Jolly são os sinais clássicos de que a medula está na batalha. Do outro lado da moeda, a anemia não regenerativa, essa sim nos conta uma história mais preocupante. Ela diz que a medula óssea não está respondendo como deveria. O problema aqui é central, é uma falha na fábrica de células. E aqui, o cenário é bem diferente. Os índices geralmente mostram uma anemia que a gente chama de normocítica e normocrômica, ou seja, as poucas células que existem têm tamanho e cor normais. E o ponto-chave no esfregaço é a ausência de policromasia. Não ver os sinais de regeneração é a grande pista. Agora, vamos para a minha parte preferida da investigação, o esfregaço sanguíneo. É aqui que a gente encontra as provas definitivas, as pistas que podem resolver os casos mais difíceis e apontar para doenças bem específicas e graves. Vamos ver 3 exemplos de pistas que mudam o jogo. A primeira são os esferócitos. São hemácias pequenininhas, bem redondas, mais escuras, que perderam aquela palidez no centro. A presença deles já acende um baita alerta. A segunda pista são os esquistócitos.
olha só para eles. São fragmentos de hemácias, células que foram literalmente quebradas. Isso indica que está acontecendo um trauma mecânico muito sério dentro dos vasos sanguíneos. E a terceira pista fundamental são os corpúsculos de Heinz. São essas estruturas que aparecem dentro das hemácias quando a hemoglobina sofre um dano oxidativo, o que acontece muito, por exemplo, em casos de intoxicação. E o que essas pistas nos contam? Esferócitos são um indicativo fortíssimo de anemia hemolítica imunomediada. Esquistócitos podem ser um sinal de alarme para coagulação intravascular disseminada, a famosa CID. E os corpos de Heinz gritam para a gente, procure um dano oxidativo, como numa intoxicação por cebola. É o exemplo perfeito de como olhar uma lâmina pode dar o nome e o sobrenome da doença. E um último detalhe importante no esfregaço é a aglutinação, aquele amontoado de hemácias todo irregular. É diferente do roleu, que é um empilhamento bonitinho. A aglutinação é um sinal clássico de anemia hemolítica imunomediada, e muitas vezes a gente consegue ver até ao olho nu. E assim, chegamos ao fim da nossa investigação. Nós juntamos os dados quantitativos da máquina com as pistas qualitativas que o esfregaço nos deu, classificamos a anemia e, com tudo isso em mãos, chegamos a um diagnóstico diferencial muito, mas muito mais preciso. E isso nos leva à conclusão mais importante de todas. A máquina, ela nos dá os números, os dados brutos, mas a interpretação, a conexão dos pontos, a avaliação morfológica e, finalmente, o diagnóstico, isso é um ato intelectual. É o conhecimento e a habilidade do médico veterinário que transformam dados em um veredito clínico. Então, vamos sempre lembrar disso. Máquina não faz hemograma,